E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre as funções inorgânicas que a gente já viu até o presente momento, tá? Então a gente já falou sobre 4 funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ácidos, toda e qualquer substância que em presença de água forma como único íon positivo o H+. Bases, substâncias que quando dissolvidas em água sofrem ionização e formam como único íon negativo a hidroxila. Sais são substâncias formadas durante reações de neutralização, reações entre ácidos e bases, e que, quando misturadas em água, sofrem dissociação iônica, formando como íon positivo qualquer um que seja diferente de hidrogênio, como íon negativo qualquer um que seja diferente de hidroxila. E óxidos, compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Começamos primeiro pelos ácidos, então. O que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares que, quando presentes em solução aquosa, vão formar como único íon positivo, aliás, vão sofrer dissociação iônica, vão sofrer ionização, né? E vão formar como único íon positivo o hidroxônio ou o íon hidrogênio, tá? Aqui a gente tem exemplo da ionização de alguns ácidos. Percebam que aqui, ó, como único íon positivo que eles formam é o hidroxônio ou o íon hidrogênio na forma simplificada, tá? Lembrando que essa definição é a definição de Arrhenius. A gente tem mais outras 2 definições para ácidos, mas não vamos falar hoje, tá? Como que se escreve o nome de um ácido, gente? O nome de um ácido ele é dividido em 2 grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio, oxiácidos aqueles que têm oxigênio. Para os hidrácidos, o nome é bem simples. Usamos a palavra ácido, um radical que se refere ao elemento químico ligado ao hidrogênio e o sufixo hídrico. Aqui, por exemplo, ó, é cloro ligado ao hidrogênio, então o ácido formado pelo cloro é o ácido clorídrico. Aqui é o bromo, então o ácido formado pelo bromo é o ácido bromídrico. Para os oxiácidos, a gente vai usar uma regra muito parecida. A diferença agora é que a gente tem que prestar atenção no NOx do elemento químico que está ligado ao hidrogênio e ao oxigênio, tá? Vamos pegar como exemplo aqui o cloro. Esse ácido aqui é um oxiácido. Como que eu vou escrever o nome dele? Isso vai depender do cloro aqui. Depende do NOx do cloro, que é a carga elétrica aparente do cloro nessa substância, tá? Para eu poder fazer esse NOx, eu vou utilizar a valência, digamos assim, do oxigênio e do hidrogênio. O oxigênio tem valência -2, o hidrogênio +1. Cada oxigênio, aqui nessa molécula aqui, ó, do HClO3, são 3 oxigênios. Então, 3 oxigênios, cada um com valência -2, dá um total de -6 de carga para o oxigênio. O hidrogênio, como só tem um, vai dar +1 de carga, tá? Aí, o NOx do cloro tem que ser o NOx suficiente para que toda essa molécula tenha uma carga elétrica total de 0. Então, aqui, ó, se é -6 aqui tem que ser um valor que, ao eu somar com o NOx do hidrogênio, essa soma total seja igual a 0. Tá? Então, no caso aqui, esse cloro, o NOx dele é +5, porque se eu somar com +1, dá +6, +6 menos 6 é 0. Tá? Quando o NOx do elemento químico for entre 1 e 2, a gente vai colocar o prefixo hipo antes do nome do elemento químico, antes do radical, e o sufixo oso depois do radical. Então vamos supor aqui, ó, esse ácido aqui, o NOx do Cl fosse +1, seria ácido hipocloroso. Tá? Se o NOx der entre 3 e 4, a gente só vai usar o sufixo oso, que é o caso, se aqui fosse entre 3 e 4, ficaria ácido cloroso. Se o NOx for entre 5 e 6, vamos usar o sufixo ico, o nome fica ácido clórico. E se ficar o NOx for igual a 7, a gente vai utilizar o prefixo hiper antes do nome do elemento químico e o sufixo ico. Ou, ao invés de usar hiper, podemos usar só per. Tá? Então, se o NOx aqui fosse +7, como é o exemplo aqui de baixo, o nome ficaria ácido hiperclórico ou somente ácido
perclórico. Tá? Bases, gente. Bases são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização e liberam como único ânion, como único íon negativo, a hidroxila. A gente tem exemplo de algumas bases aí. Nome de base. Como é que a gente escreve o nome da base? Esse é o mais fácil de todos. A gente sempre vai usar o prefixo hidróxido, D, e o nome do elemento químico ligado à hidroxila. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ligado à hidroxila, tem o sódio. Então a base fica hidróxido de sódio. Aqui ligado à hidroxila é o cálcio, então o nome da base fica hidróxido de cálcio. E nesse exemplo que eu tenho duas bases formadas pelo elemento químico ferro, a única coisa que a gente vai fazer é colocar no final do nome, em algarismos romanos, o NOx do ferro. Ou seja, como que eu sei qual é o NOx do ferro, gente? É só olhar esse númerozinho que vem embaixo da hidroxila aqui, ó. Aí, aqui ó, tem o número 2, vou colocar 2 em algarismos romanos aqui. Aqui é o 3, vou colocar 3 em algarismos romanos aqui. Então fica hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Ou então, para esse que o NOx é menor, eu posso acrescentar o sufixo oso. O nome vai ficar hidróxido ferroso. Para esse de baixo aqui, que o NOx é maior, eu posso acrescentar o sufixo ico. Fica hidróxido férrico. Terceira função, sais. Sais são substâncias químicas formadas em reações de neutralização, reações entre ácidos e bases. Todo sal é formado a partir do cátion da base, do íon positivo da base, que se une ao ânion do ácido, o íon negativo do ácido. Tá? Então, toda reação de neutralização sempre vai formar um sal e água no final. Tá? Aqui a gente tem como exemplo a reação de neutralização entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio para formar o cloreto de sódio, que é o sal, principal componente do sal de cozinha nosso aí. Tá? Nomenclatura dos sais, gente. Nomenclatura de sal também é bem facinho a gente escrever. A regra básica é nome do ânion, que a gente pega dessa tabelinha aqui, ó, tabelinha de ânions. Acrescentamos D, o nome do cátion. O nome do cátion daí depende do qual elemento químico ligado ao ânion. Aqui, ó, o ânion é o Cl. Se eu olhar aqui na minha tabelinha, o Cl-, o nome dele é cloreto. Então, o nome vai ficar cloreto de sódio. Esse exemplo aqui, ó, o NaNO3. O NO3, aqui ó, na nossa tabelinha, no nome de ânions, se a gente achar o NO3 aqui, ó, o NO3, o nome dele é nitrato. Então, o sal fica nitrato de sódio, porque é o Na ligado a ele aqui. O KClO3 aqui, ó. O ClO3, gente, o nome é clorato. Então, clorato de potássio, porque o K é o potássio. Para a gente terminar, vamos falar de óxidos. Óxidos são compostos binários formados por dois elementos químicos, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aqui a gente tem dois exemplos de óxidos. Esses três primeiros são óxidos chamados de óxidos metálicos ou óxidos iônicos. E aqui a gente tem esse último que é um óxido molecular. Óxido iônico é formado por um metal e o oxigênio. Óxido molecular, não metal e o oxigênio. Tá? A nomenclatura dos óxidos, gente. 3 regras nós vamos utilizar para escrever a nomenclatura de um óxido. A primeira, óxidos em que o NOx do elemento químico ligado ao oxigênio é fixo. Vamos usar o prefixo óxido de e acrescentamos no final o nome do metal que está ligado ao óxido. Tá? Aqui, ó, por exemplo, Na2O. Na, sódio. O nome fica óxido de sódio. MgO é o magnésio, óxido de magnésio. Al2O3, Al é o alumínio, então fica óxido de alumínio, certo? O segundo caso é quando a gente tem um óxido em que o elemento químico ligado ao oxigênio possui um NOx variável, como é o caso do ferro, como é o caso do cobre e alguns outros elementos químicos de transição, tá? O ferro, no caso aqui, ó, ele pode formar dois óxidos, um em que o NOx do ferro é 2 e outro no qual o NOx do ferro é 3. Aí é facinho, para a gente escrever o nome, segue a mesma regra lá da base.
coloca óxido de nome do metal, que no caso é o ferro, e acrescentamos em algarismos romanos no final o NOx do ferro. Aqui como NOx é 2, óxido de ferro 2. Aqui como é 3, óxido de ferro 3. Ou então, ainda podemos usar o que estava lá atrás nas bases do menor NOx a gente colocar o sufixo oso e no maior NOx a gente colocar o sufixo ico. Aqui ó, poderia ficar assim, ó, óxido ferroso e aqui óxido férrico, certo? Para a gente finalizar aqui, ó, os óxidos de não metais. Os óxidos de não metais, gente, são aqueles óxidos em que o elemento químico ligado ao oxigênio faz parte do grupo dos não metais. A regrinha que a gente vai usar é a seguinte. Primeiro, quando a gente tem aqui como exemplo dessa substância aqui, que é o CO, eu só tenho um oxigênio. Então, vou colocar o prefixo mono, acrescido da palavra óxido, de, aí o nome do elemento químico ligado ao oxigênio, que no caso aqui é carbono, fica monóxido de carbono. Nesse de baixo, eu tenho 2 oxigênios. Então, ao invés de usar o prefixo mono, vou usar o prefixo di. Então, vai ficar dióxido de carbono. Por último, aqui embaixo, reparem aqui que essa substância tem 5 oxigênios. Então, vou usar o prefixo pente, que significa 5. Pentóxido de... Agora, olhem ali na frente, tá assim. De nitrogênio. Di porque são 2 nitrogênios ligados aqui. Certo, pessoal? Essa foi a nossa revisão sobre ácidos, bases, óxidos e sais. É o nosso conteúdo da nossa apostila aí, certinho? Até a próxima. Tchau, tchau.